dia, sou Pedro Paro, CEO e fundador da Humanizadas e diretor de educação do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Hoje a proposta é apresentar para vocês o conceito de empresas humanizadas do Brasil e falar um pouquinho de por que isso é importante e como as empresas e como as lideranças podem se engajar nesse movimento. O conceito de empresas humanizadas, ele nasce a partir de uma pesquisa conduzida pelo professor Raj Sisodia, da Babson College. Lá nos Estados Unidos, a pesquisa é conhecida como Firms of Endearment, e participam célebres empresas americanas como Google, Whole Foods, Patagônia, Southwest Airlines e diversas outras. Aqui no Brasil, essa pesquisa começou a ser realizada, a pesquisa Empresas Humanizadas do Brasil, a partir de 2017, e essa pesquisa faz fruto do meu projeto de doutorado na Universidade de São Paulo. A gente começou a desenvolver essa pesquisa aqui no Brasil com a intenção de fazer um contraponto com a Operação Lava Jato. A pergunta que a gente tinha lá atrás é se existem empresas mais éticas, mais humanas, mais sustentáveis, mais inovadoras operando no Brasil. Se existem empresas mais éticas, mais humanas operando no Brasil e quem são essas empresas. A primeira edição da pesquisa foi um sucesso, eu vou mostrar alguns dos resultados para vocês aqui, e neste ano nós estamos com a segunda edição da pesquisa aberta, qualquer empresa pode participar gratuitamente, tá? Antes de mostrar resultados da pesquisa e falar sobre por que mostrar resultados de humanização no trabalho, gostaria de começar com vocês por que isso é importante, tá? Por que a gente deveria conversar sobre humanização dos hábitos de trabalho? Para mim, humanização é resgatar a essência do que é fazer negócios. Se a gente for parar para pensar, toda empresa, não importa se é um hospital, se é uma indústria de cosméticos, se é uma startup ou se é uma fazenda, todas as empresas são formadas por pessoas. São pessoas que se relacionam com pessoas e geram valor para outras pessoas todos os dias. E quando a gente começa a olhar para os negócios de uma forma mais sistêmica e zelar pela qualidade das relações, a gente vai perceber que a qualidade das relações impacta na qualidade dos resultados de uma organização. Eu vou aqui apresentar para vocês alguns slides, trazendo alguns conceitos sobre empresas humanizadas. Tá? Primeira pergunta é, por que esse tema é importante? Por que a humanidade, a sociedade, o Brasil, o planeta, o meio ambiente, precisa que nós estejamos agora conversando sobre esse tema, tá? Há um bom tempo, tem algumas grandes lideranças globais que vêm liderando uma transformação da economia para uma chamada economia orientada aos stakeholders. E toda vez que nós falarmos stakeholders, estamos nos referindo a lideranças, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, consumidores, investidores, meio ambiente, sociedade de uma forma geral, as várias pessoas que se relacionam com uma determinada organização. O Larry Fink, o CEO da BlackRock, ele é uma das grandes, para mim, ele é uma das grandes lideranças dessa nova economia orientada aos stakeholders. Para quem não conhece a BlackRock é o maior fundo de ativos do mundo, tem mais de 7 trilhões de dólares em mãos. O Larry Fink é o CEO da BlackRock. Ele emite cartas para os CEOs aos quais eles têm investimento, tá? Já fazem mais de 12 anos que ele emite cartas para os CEOs. E nos últimos 2 anos, o Larry Fink vem emitindo umas cartas que ficaram famosas no mundo corporativo, onde ele pede para que os CEOs passem a olhar para o propósito dos seus negócios. Ele vem sendo bem enfático nessa mensagem. CEOs, vocês precisam repensar o propósito do seu negócio. Por que ele vem fazendo isso? É porque é algo bonitinho? É porque é legal? Não. É porque o propósito dos negócios impacta na sobrevivência, na competitividade dos negócios. Se o negócio não tem por que ele existir, não tem uma razão social que vai além do lucro, não tem um motivo de nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, necessitarmos daquele negócio, no médio e longo prazo aquele negócio vai deixar de existir. Se hoje alguma organização ela não está gerando valor para os seus clientes, ela está perdendo competitividade. Se uma organização não está gerando valor para os seus colaboradores, ela está perdendo competitividade. Se ela não está gerando valor para os fornecedores, ela está perdendo competitividade. Se ela não está gerando valor para os investidores, ela também está perdendo competitividade. Se ela não está gerando valor para a sociedade e o meio ambiente, ela está, neste momento, perdendo competitividade. E algumas das empresas podem morrer no médio e longo prazo. Então, o Larry Fink, ele vem direcionando essa mudança para uma economia orientada aos stakeholders,
e uma série de outras pessoas também vem liderando esse movimento, tá? Um exemplo disso é a Greta Thunberg, uma ativista ambiental, vem fazendo uma grande influência na importância dos negócios olharem para as questões ambientais e se posicionarem e tomarem ações efetivas, tá? Tanto os negócios quanto a sociedade. Um outro exemplo é o The Business Roundtable, que seria equivalente à tábua redonda dos negócios americanos, reúne as 200 maiores empresas americanas. Ano passado, no dia 18 de agosto de 2019, eles redefiniram o significado de sucesso das empresas americanas e fazem parte de empresas como Amazon, Google, Apple, Nike, Adidas e várias outras grandes empresas americanas. Depois de 30 anos, eles trocaram o significado de sucesso do grupo e dos negócios. Antes, o objetivo, a missão do grupo era maximizar o valor para os shareholders, para os investidores. 30 anos depois, a missão passa a ser gerar valor para as várias partes interessadas de um negócio. Ou seja, eles escrevem gerar valor para o país, gerar valor para a sociedade, para os clientes, para os colaboradores, para os investidores e para os parceiros. Ou seja, gerar valor para as várias partes interessadas. Em janeiro deste ano, no 50º aniversário do World Economic Forum, vários CEOs globais estiveram defendendo uma economia orientada aos stakeholders. Aqui tem um exemplo, que é a Ginni Rometty, CEO da IBM. E uma outra liderança muito forte desse movimento é o Klaus Schwab, que é o fundador e chairman do World Economic Forum. Durante a pandemia, ele publicou um artigo famoso em que ele pergunta, ou ele provoca os negócios orientados aos stakeholders durante a pandemia. Ele diz que chegou o momento dos negócios orientados aos stakeholders mostrarem a sua força, mostrarem por que eles vieram. Na pandemia, a gente precisa deles. Essas pessoas e várias outras estão liderando um movimento global em prol de uma economia orientada aos vários stakeholders. O capitalismo consciente faz parte desse movimento e também tem outros movimentos, como o Sistema B, também que fazem parte desse movimento maior em prol de uma economia orientada aos vários stakeholders. Por que isso é importante para a sociedade, tá? Para a humanidade? Hoje, embora nós estejamos na pandemia e nós estejamos falando do distanciamento social, na verdade, há uma série de distanciamentos que já existem, que nós já convivemos com eles todos os dias, nós apenas não paramos para pensar ou refletir da forma como nós deveríamos. Os números que eu vou citar aqui para vocês agora são embasados no livro do professor Otto Scharmer, Teoria U, Liderando a Partir do Futuro Emergente. O Otto Scharmer é um professor do MIT, e também um livro que eu lancei com o Rodrigo Caetano, que é um jornalista da Exame, chamado Empreendedorismo Consciente, tá? Então, os dados que eu vou mostrar aqui agora para vocês estão embasados nesses dois livros, e seguindo a tese do professor Otto, existem 3 grandes distanciamentos que nós estamos vivendo neste momento. Um distanciamento do sistema, eu versus o sistema, como se os problemas que a gente está vivendo estruturais do nosso sistema político, econômico, social, como se a gente não fizesse parte disso. Um distanciamento social, como se aquela pessoa pedindo esmola no semáforo não fosse uma responsabilidade nossa, como se a gente não fizesse parte do mesmo sistema. E um distanciamento espiritual, do eu versus eu mesmo, onde nós estamos vestindo uma máscara na sociedade e nós não estamos vivendo uma vida em plena autenticidade, em plena harmonia, em pleno bem-estar. Vou trazer alguns números que vão expressar claramente cada um desses distanciamentos. No distanciamento do sistema, do ponto de vista ambiental, neste momento, nós estamos consumindo 1,7 planetas Terra. Ou seja, nós estamos consumindo os recursos naturais do planeta a um ritmo, a uma velocidade em que o próprio planeta ele não consegue se regenerar. Ou seja, nós, enquanto humanidade, nós estamos acabando com o nosso próprio planeta. Se o consumo mundial for parecido com o consumo norte-americano, nós estaríamos consumindo 5 planetas Terra. Ou seja, nós estamos consumindo o planeta num ritmo em que ele não se regenera. E daqui a pouco os recursos vão acabar e não vão sobrar para as futuras gerações. Tem um outro número aqui bastante relevante, que é um 1,15% dos ativos. Existe uma agenda global da ONU, um pacto global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, que são agendas para contribuir e gerar valor para a humanidade e para o meio ambiente como um todo. Então, tem lá desigualdade social, bem-estar, reduzir a poluição dos oceanos. Existe uma série de 17 objetivos definidos pela ONU. Nós estamos muito longe de atingirmos esses objetivos. E por que a gente está longe de atingir esses objetivos?
Tem um cálculo que mostra que a gente precisaria de apenas 1,15% do dinheiro presente no mundo para a gente poder endereçar o Pacto Global da ONU. Só que, ao mesmo tempo, a gente está muito longe. Isso mostra para a gente que não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de recursos. Nós temos os recursos necessários para endereçar a agenda do Pacto Global da ONU. Nós não estamos fazendo isso por não estarmos priorizando a agenda da ONU. Enquanto sociedade, enquanto organizações, enquanto políticos, nós não estamos priorizando a agenda da ONU. Outro número, distanciamento financeiro. 1% das pessoas mais ricas no mundo detém mais de 30% da renda no mundo. O 1% mais rico detém 30% da renda no mundo. Aqui no Brasil, 7 homens brancos detêm mais de 20% da renda do país. Ou seja, há uma grande concentração de riqueza financeira. Um outro distanciamento é de economia. Neste momento, nós temos 13% de desemprego. Existem projeções falando que, ao final da pandemia, podemos chegar a 18% de desemprego. Neste momento é 13%. Ao mesmo tempo que a gente tem uma grande massa de população desempregada, o Brasil é o 109º pior ambiente para se fazer negócios no mundo. Ou seja, tem uma massa de pessoas desempregadas, procurando emprego, e ao mesmo tempo a gente poder empreender e fazer negócio não é nada fácil no Brasil. Você abrir uma empresa demora muito tempo e a gente acaba não recebendo as ajudas que a gente deveria receber para poder empreender. Ou seja, tem um distanciamento do sistema, tem vários problemas graves e que nós somos responsáveis por isso. Nós temos nossa parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo. Um outro distanciamento é o distanciamento social. Neste momento, nós temos 20 milhões de pessoas vivendo com menos de $1,90 por dia no Brasil. Essas são as pessoas que estão pedindo esmola no semáforo, mesmo numa pandemia, para poder ter o que comer hoje. No Brasil, nós temos uma morte a cada 10 minutos, mortes por assassinato. O Brasil é o país que mais mata no mundo por assassinato há mais de 20 anos, e nós não temos guerras. Tem um distanciamento de tecnologia. O computador quântico do Google faz cálculos que um computador tradicional levaria 10 mil anos para realizar. Nós temos tecnologias maravilhosas, inteligência artificial, blockchain, coisas lindas, maravilhosas, mas que não necessariamente estão endereçando as reais necessidades do planeta e da nossa humanidade. Um outro distanciamento de liderança. Se nós somarmos presidente, prefeitos, ministros, governadores, deputados, senadores, vereadores, toda a população eleita aqui no Brasil, e dividirmos pela população de eleitores, nós vamos encontrar que nós temos apenas 0,04% da população no poder. Com isso, nós temos uma grande massa de uma população sem voz. Mesmo tendo blockchain, nós não conseguimos tomar uma decisão coletiva. São poucas pessoas que tomam a decisão por nós. O distanciamento espiritual, tá? Uma questão de consumo. Nós valorizamos mais o PIB do que o FIB. Valorizamos mais o produto interno bruto de um país, o capital financeiro, do que a felicidade interna bruta de um país. Eu não estou falando para a gente abrir mão do PIB. O PIB é extremamente relevante. Eu só estou querendo lançar luz para a importância de nós olharmos para o FIB brasileiro, para a felicidade interna bruta do Brasil. Outros números de um distanciamento ético e moral. O Brasil é o 4º país mais corrupto do mundo. Nós perdemos apenas para ditaduras. Nós apenas não somos mais corruptos do que as ditaduras. Nós gastamos, em média, 200 bilhões por ano com corrupção. Um outro distanciamento de bem-estar. Hoje nós temos 20 milhões de brasileiros vivendo com depressão. Uma das principais causas da depressão é o trabalho. Tem um número que ele é pouco divulgado, que ano passado nós tivemos mais de 800 mil suicídios no mundo. Um dos principais motivos são os hábitos de trabalho. As pessoas não estão contentes. As pessoas não estão levando uma vida de qualidade, de bem-estar, uma vida feliz, uma vida de significado. Estes números que eu estou trazendo para vocês, como eu falei, estão ilustrados no livro do professor Otto Scharmer, da Teoria U, e no livro Empreendedorismo Consciente, meu e do Rodrigo Caetano. Tá? E é só para mostrar a importância de nós repensarmos o que nós estamos fazendo ou a forma como nós estamos gerenciando os nossos negócios, as nossas organizações. Esse cenário, ele está exercendo uma grande pressão por mudanças nas organizações. E eu vejo 5 grandes eixos de mudança.
nós estamos justamente no momento de turning point, um momento de virada, de virada da nossa economia, tá? Da forma como nós fazemos negócios. O primeiro eixo de mudança são as demandas socioambientais, que é o que eu venho dizendo para vocês até agora, tá? Hoje, as empresas já não conseguem ficar alheias a esse cenário, elas têm que se posicionar, elas têm que dizer qual é o posicionamento delas, o que elas querem fazer diante desse cenário, diante desse contexto. A gente pode ver durante a pandemia, algumas empresas que tomaram posicionamentos equivocados tiveram quedas absurdas de receita, outras empresas que tiveram posicionamentos corretos tiveram aumento das suas ações. O segundo eixo são os novos hábitos de trabalho. Até 2030, os millennials e a geração Z vão representar mais de 60% da força de trabalho no mundo. Até 2030, os millennials serão mais de 60% da força de trabalho no mundo. Ou seja, daqui 10 anos a economia mudou. É uma outra economia totalmente diferente. As empresas que não estiverem atentas a isso, elas vão perder competitividade. Algumas podem deixar de existir. É a lei natural da evolução dos negócios. Um terceiro eixo de mudança são os novos hábitos de consumo. Durante a pandemia, por exemplo, a gente está vendo cada vez mais um consumo de produtos orgânicos, produtos locais. A gente está comprando produtos e serviços de locais que a gente conhece, que a gente confia. Produtos que a gente sabe que fazem o bem, que não danificam o planeta Terra. Produtos que ajudam a contribuir com o impacto positivo no planeta Terra e para as outras pessoas com as quais interagem com aquela determinada empresa. Um quarto eixo são os novos hábitos de investimento. A gente está vendo cada vez mais investimento em negócios conscientes, negócios de impacto. Um exemplo é a BlackRock, as cartas do Larry Fink que eu citei para vocês, e tem uma série de outros exemplos. Pipe Social, Rede Dinheiro e Consciência, Vox Capital, TRE, Dynamo. Tem uma série de empresas fazendo investimento hoje em negócios orientados para impacto, em negócios mais conscientes. E essa é uma tendência. Ainda mais com os millennials exercendo hábitos de investimento, eles vão querer investir mais, cada vez mais, em negócios de impacto, negócios que fazem bem para o planeta, para a nossa sociedade. O quinto eixo de mudança são os novos sistemas e as novas tecnologias. Na pandemia, a gente viu cada vez mais as empresas migrarem para home office, para o digital. Cada vez mais a gente vai ver blockchain, inteligência artificial e vários outros conceitos. Outros conceitos como autogestão, sociocracia, holocracia. Tem uma série de novos conceitos, de novos sistemas e tecnologias nascendo. Se as empresas não estiverem atentas para esses 5 eixos de mudança, as demandas socioambientais, os novos hábitos de trabalho, os novos hábitos de consumo, os novos hábitos de investimento, os novos sistemas e as novas tecnologias, elas vão perder competitividade no médio e longo prazo. Algumas vão deixar de existir. Diante desse cenário, quem que está se destacando para a gente poder aprender com essas empresas, tá? Na primeira edição da pesquisa Empresas Humanizadas, nós avaliamos, que foi lançado os resultados em 2019, nós avaliamos 1.115 empresas do país. Desculpa. Essas 1.115 empresas correspondiam a mais de 50% do PIB do país. Depois de avaliarmos essas 1.115 empresas, nós chegamos num grupo de empresas que estavam se destacando em uma perspectiva multi-stakeholders. São empresas que estão gerando valor acima da média para os seus clientes, para os colaboradores, para os investidores, para os parceiros de negócio e para a sociedade de uma forma geral. Que são esses exemplos que eu estou aqui mostrando para vocês. Independentemente do logo e das marcas que aqui estão, a grande beleza que eu vejo nesse slide é a diversidade de negócios que aqui estão. Aqui nós temos empresas como o Hospital Albert Einstein, temos um banco como é o Bancob, indústria de cosméticos como Natura e Boticário, empresas de tecnologia, Cielo e ClearSale, temos empresas familiares como a Braille Biomédica, a Cacau Show e o Grupo Jacto, empresas centenárias como a Klabin, empresas com 50 e 60 funcionários, como é o caso da Elo7 e da Mercos. Temos empresa brasileira, que hoje está presente em mais de 150 países no mundo, que é o caso da ClearSale. Nós temos até uma fazenda, que é a Fazenda da Toca. A grande beleza que eu vejo nesse slide é a diversidade de negócios, fazendo negócios de uma forma diferente, de uma forma mais humana, de uma forma mais consciente, mais justa, mais ética.
Para poder apresentar esse resultado para vocês, nós avaliamos mais de 1.115 empresas do país, sobre uma perspectiva multi-stakeholders. Foram mais de 900 mil avaliações de consumidores, mais de 136 mil avaliações de colaboradores, mais de 2.436 stakeholders ouvidos, para a gente poder apresentar esses dados para vocês. Tá? Então, aqui a gente tem exemplo de algumas empresas que a gente pode aprender com elas e avaliar o que elas estão fazendo diferente para que elas sirvam de inspiração, sirvam de exemplo de mudança. O Rony, CEO da Reserva, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala que as palavras movem e os exemplos arrastam. E o que a gente quer com esses exemplos é arrastar uma transformação nos negócios. A gente quer mostrar que sim, dá para fazer negócio de uma forma mais ética, de uma forma mais justa, de uma forma mais humana aqui no Brasil. E dá sim para ser lucrativo. Dá sim para ser bem sucedido fazendo negócios do jeito certo. Essas empresas trazem bons exemplos disso. Vocês podem me perguntar se essas empresas são perfeitas? Eu vou responder que não. Não existem empresas perfeitas, até porque todas elas são feitas de pessoas. Todas as empresas são formadas por pessoas. Não existem, nenhuma dessas empresas são perfeitas. O que eu posso dizer para vocês é que essas empresas, quando a gente analisa elas sobre uma perspectiva multi-stakeholders, a gente compara essas empresas com outras, eu posso afirmar para vocês que em 2019, essas empresas estavam se preocupando e buscando gerar maior valor para os seus diferentes stakeholders. Vou mostrar alguns números aqui para vocês, tá? E o que essas empresas fazem de diferente, tá? Essas empresas têm 5 princípios fundamentais. Elas têm um propósito evolutivo, um propósito que vai além do lucro, tá? Tem uma razão de existir, um motivo maior que vai além do lucro. Gosto de dizer que o lucro é como o sangue que corre nas nossas veias. O lucro é essencial para a vida de um negócio, assim como o sangue é essencial para a nossa vida, pessoal. No entanto, nós não existimos para produzir hemoglobina, da mesma forma como uma empresa não existe apenas para gerar lucro. Uma empresa existe para gerar um impacto na vida das pessoas com as quais ela se relaciona. Toda empresa, quando ela é fundada, ela tem uma razão social, que é um motivo de existir. Então, o propósito é um primeiro pilar. Segundo princípio, orientação para os stakeholders, buscar gerar valor para os vários stakeholders, como eu já citei, liderança, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, investidores, sociedade de uma forma geral. Essas empresas possuem uma adaptabilidade evolutiva, ou seja, uma capacidade de executar mudanças, uma capacidade de aprender e mudar ao longo do tempo. Essas empresas possuem uma cultura consciente, que é quando esses conceitos estão presentes nos vários colaboradores, e as pessoas vivem e respiram isso no dia a dia. E para tudo isso acontecer, essas empresas têm uma liderança consciente. Se não tiver uma liderança consciente, nada disso que eu estou falando para vocês vai acontecer, tá? É a liderança que abre espaço e que permite que essa transformação, que essa mudança aconteça. Vou mostrar alguns resultados comparando as empresas humanizadas com outras empresas, tá? Quando a gente avalia os colaboradores das empresas humanizadas e compara com outras empresas, os colaboradores dessas empresas são 224% mais engajados ou mais satisfeitos. Eles resolvem mais problemas, mais 143%, eles solucionam mais problemas. Quando a gente compara os índices de solução de problemas dos clientes do Reclame Aqui, as empresas humanizadas resolvem mais problemas dos seus clientes quando comparadas a outras empresas. Como consequência, os clientes são mais engajados, 239% mais satisfeitos ou mais engajados com essas empresas. Esses clientes admiram, eles amam, eles são mais fiéis, eles divulgam aquela empresa, eles fazem advocacy daquela empresa, tá? Qual que é a consequência disso? A gente fez a seguinte análise. Nós comparamos o retorno financeiro das empresas humanizadas versus as 500 maiores empresas do Brasil. Só tem empresa grande, só tem empresa boa ali. As 500 maiores empresas do Brasil estão representadas nas barras em preto, as empresas humanizadas estão representadas nas barras em roxo. A gente analisou um período de 2002 até 2017, pegamos o ROI, que é o Return on Equity, seria o retorno sobre o investimento das organizações, e nós pegamos a porcentagem acumulada do ROI das empresas humanizadas versus as 500 maiores empresas do Brasil. Nos primeiros 4 anos, as 500 maiores empresas do Brasil têm um ROI acumulado de 35% e as empresas humanizadas um ROI de 75%, ou seja, 2,6 vezes superior. Em 8 anos, 2,1 vezes superior. Em 12 e 16 anos, 2,3 vezes superior. Em todos os períodos, as empresas humanizadas tiveram um retorno superior à média das 500 maiores empresas do Brasil. Detalhe, então a gente está pegando um dado de 2002 até 2017. A gente passou por várias crises políticas e econômicas. Durante esse período, a gente teve até troca de presidente aqui no Brasil. E
em todos os períodos as empresas humanizadas se sobressaíram. Isso mostra para a gente que elas são mais resilientes, elas são mais adaptáveis. Os stakeholders, por admirarem mais as empresas, eles são mais fiéis a essas marcas. A reputação das marcas é superior. E por isso, como consequência, elas têm um resultado financeiro superior. O que a gente descobriu com essa pesquisa aqui no Brasil, e que reforça a tese do professor Hartzog na Babson College, nos Estados Unidos, é que a qualidade das relações de uma organização impacta na qualidade dos resultados de uma organização. Se a gente for parar para pensar, não importa se é um hospital, se é uma indústria de cosméticos, se é uma startup ou uma fazenda, todas as empresas são formadas por pessoas. São pessoas que se relacionam com pessoas e geram valor para outras pessoas todos os dias. E quando a gente começa a cuidar da qualidade das relações, a gente vai perceber que a qualidade das relações impacta na qualidade dos resultados de uma organização. Afinal de contas, tudo que acontece em uma organização acontece na relação entre pessoas. Como que as empresas podem se engajar nesse movimento? Tá? Como cada empresa pode participar e fazer parte disso? É muito simples. A participação na pesquisa de empresas humanizadas do Brasil é gratuita. Qualquer empresa pode participar, pode se inscrever. É só acessar o site humanizadas.com, se inscrever, pedir para participar gratuitamente. Esse é o segundo ano da pesquisa, é a segunda edição, é o primeiro ano em que a pesquisa está aberta para qualquer empresa poder participar. A única restrição é ter pelo menos 5 colaboradores. Podem participar tanto empresas privadas quanto empresas públicas, ONGs, todas as organizações formadas por pessoas podem participar dessa pesquisa. A pesquisa, nós utilizamos o CBA, que é o Conscious Business Assessment, é um instrumento desenvolvido pela Humanizadas, que avalia níveis de consciência ou níveis de maturidade organizacional, tá? No fim, a gente está medindo 2 coisas no CBA. O nível de consciência dos negócios e a qualidade das relações. O CBA, ele permite uma avaliação organizacional sobre uma abordagem de múltiplos stakeholders. Nós somos a única pesquisa multi-stakeholders do Brasil, tá? Isso nos diferencia com relação a todas as outras pesquisas que existem, tá? Então, é um olhar multi-stakeholders para o negócio. No CBA, nós trazemos múltiplas abordagens, então é uma ferramenta, um instrumento de estratégia de negócio, é um instrumento que vai ajudar a alinhar a estratégia, a cultura com a estratégia do negócio. Então, nós trazemos múltiplas abordagens para dentro desse instrumento para justamente apoiar as empresas na sua jornada evolutiva. É um instrumento que faz parte do movimento global, que é o movimento Capitalismo Consciente, é o principal instrumento do movimento aqui no Brasil, e é um instrumento que tem validação acadêmica. Tudo que nós estamos utilizando no CBA tem respaldo acadêmico, tem referencial acadêmico, e tem todo um processo de cuidado e validação científica por meio de um trabalho com a Universidade de São Paulo, tá? E nós só vamos perguntar coisas que façam sentido, que tenham algum respaldo acadêmico por trás. Caso contrário, não perguntaríamos para as empresas. O cronograma da pesquisa, tá? Os encerramentos para a segunda edição da pesquisa vão terminar agora no dia 5 de outubro, então vocês ainda podem se inscrever para essa pesquisa, para essa edição. Depois disso, a gente começa a lançar a divulgação para a terceira edição da pesquisa, que já seria 2021. Então, até o final deste mês, ou até o dia 5 de outubro, qualquer empresa pode se inscrever. É só acessar o site humanizadas.com e participar. A inscrição é gratuita. E as avaliações das empresas vão até dezembro de 2020. Ocorre o processo de avaliação, é uma avaliação multi-stakeholders. Em janeiro de 2021, nós entregamos um relatório de benchmark para as empresas. E em março de 2021, ocorre a premiação das empresas de destaque. Tem um ponto aqui bem importante para dizer para vocês. Essa pesquisa não é um ranking. Em nenhum momento vocês vão ver, nós apresentamos qual que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta melhor empresa. A gente não quer criar um ambiente de competição. Nós trazemos o conceito de ratings, bem inspirados na Standard Poor's e na Moody's. São faixas ou estágios evolutivos, estágios de maturidade dos negócios, onde cada empresa, a evolução de cada empresa depende única e exclusivamente dela. Gosto de dizer que a gente tem 2 compromissos com essa pesquisa. O primeiro compromisso é fazer o contraponto com a Lava Jato. Nós queremos, sim, divulgar os bons exemplos para o futuro do Brasil. E o segundo compromisso é apoiar a jornada evolutiva de cada negócio. Nós queremos trazer dados, querer trazer ciência e tecnologia para apoiar a jornada transformadora de cada organização. O último ponto que eu queria dizer para vocês é que
A Humanizadas, nós não somos uma consultoria, nós somos uma startup de ciência e tecnologia. Então, a gente não tem a intenção de vender consultoria para nenhuma empresa, nós queremos trazer ciência e tecnologia. Nós queremos garantir credibilidade com relação a tudo aquilo que a gente está publicando, com tudo aquilo que a gente está dizendo para vocês. E justamente para não entrar num conflito de interesse entre fazer consultoria e publicar resultado de uma pesquisa depois. Caso vocês queiram participar, se inscrever, vocês podem acessar o site da Humanizadas, é humanizadas.com, ou podem acessar esse QR Code. A participação, como eu falei, é gratuita. Aqui estão meus contatos. Meu e-mail é pedro.paro@humanizadas.com. Meu telefone está aqui também na tela. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, qualquer necessidade, podem entrar em contato, estou à disposição. Bom, Pedro, muito obrigada, viu, pela sua palestra, por todo esse conhecimento compartilhado conosco. Agora a gente vai para as perguntas, que não foram poucas. A Thaís Marcolino, ela quer saber o seguinte: como gerar valor se as empresas estão cada vez mais terceirizando seus serviços? É uma boa pergunta. Eu não tenho um dado sobre terceirização dos negócios, eu precisaria até consultar para trazer uma informação, um posicionamento mais embasado, tá? Eu não tenho informação sobre terceirização. Acho que independentemente da terceirização, a questão é zelar pela qualidade das relações, tá? Vou trazer um exemplo. Eu acho que o problema não está na terceirização, o problema está na forma como a terceirização ela pode ocorrer, né? Vou trazer um exemplo. Na Humanizadas, é uma startup, a gente tem 9 meses de operação no Brasil, e nós temos um fornecedor que está desenvolvendo a tecnologia para a gente, está nos apoiando nesse processo inicial. Nós tivemos que terceirizar parte do nosso trabalho, até parte do nosso core, por um terceiro. A questão é cuidar da qualidade da relação, é permitir que haja uma relação com um terceiro que seja saudável para ambas as partes e equilibrada, tá? E que tenha um olhar sistêmico para as pessoas que são contratadas pelo terceiro, para que não haja exploração, para que haja um salário justo, para que haja bem-estar, para que haja qualidade de vida. Então, eu vejo que o ponto aqui para mim é a empresa zelar pela qualidade das relações, não somente com a empresa terceira, mas até mesmo com a qualidade dos colaboradores do terceiro, sabe? Em uma economia multi-stakeholders, em uma economia onde a gente vai ver cada vez mais conceitos de abundância e conceitos de ecossistema, e vai ser cada vez mais comum termos empresas se relacionando com outras empresas. A gente vai ver cada vez mais isso. Então, eu vejo que a terceirização vai acontecer. O grande ponto que eu vejo é zelar pela qualidade das relações, inclusive, com os terceiros, tá? É um ótimo ponto. Eu não tenho números de pesquisa para trazer para vocês sobre esse ponto, mas é uma ótima questão. Eu vou levar para a Humanizadas, espero em breve poder trazer números e dados sobre esse contexto melhor. Combinado. Bom, Marcos Melo Bento, ele faz, na verdade, uma reflexão, né? Ele diz o seguinte: a sociedade já vinha se distanciando dos valores há muito tempo. A pandemia veio para trazer reflexão à nossa condição como pessoas. Aí eu vou complementar essa reflexão dele. O que é que você acha que de positivo essa pandemia deixará como impacto para as pessoas de fato se tornarem mais humanizadas, né? Não só nos seus ambientes de trabalho, mas na vida como um todo? Essa é uma excelente pergunta. No site da Humanizadas, a gente publicou um relatório que vocês podem baixar, chamado Práticas Emergentes dos Negócios Diante da Crise do Covid. Nós analisamos os negócios antes e durante a pandemia, sobre múltiplos capitais, e resumindo os insights do relatório, a gente percebeu que o capital social é o único capital entre 10 capitais que ele é tão relevante para os negócios quanto ele era antes, quanto durante a pandemia. Ou seja, antes da pandemia e durante a pandemia, o capital social ele é um dos capitais mais relevantes para os negócios. Isso mostra para a gente que uma empresa ela não consegue sobreviver sem as suas pessoas. Nós aprendemos isso, espero que tenhamos aprendido agora na pandemia. A gente pode perceber o grande número de empresas que da noite para o dia migraram para o home office, empresas que não eram digitais e em semanas se transformaram em digitais para continuarem vendendo, continuarem atendendo o serviço de outras pessoas. Uma grande quantidade de organizações se reinventaram durante a pandemia, mudaram suas estratégias de negócio
para conseguir continuar se relacionando com as outras pessoas. Então, antes, durante e depois da pandemia, o capital social, e a gente pode interpretar o capital social não apenas com gerar valor para a comunidade, tá? O capital social é todas as relações que uma empresa nutre, com a sua liderança, com seus colaboradores, com a empresa terceira, com os fornecedores, com os parceiros. Sem o capital social, a gente não se relaciona, a gente não faz trocas, não tem por que nenhuma empresa existir, tá? Então, eu diria que o aprendizado é a importância de olhar para as nossas pessoas, de olhar para o social. E eu acho que tem talvez um outro aprendizado. Eu vi várias grandes empresas que tinham planos de ir para o home office de anos, e em semanas elas migraram para o home office. Eu acho que tem um aprendizado de ver a nossa capacidade de mudança, tá? O quanto nós, inclusive brasileiros, a gente consegue mudar para se adaptar e gerar valor para os nossos stakeholders. Perfeito. Bom, a Priscila Matsumoto, ela quer saber o seguinte: existe alguma empresa pública que se enquadre como empresa humanizada? Excelente pergunta. Para mim, para a gente na Humanizadas, todas as empresas são humanizadas. Afinal de contas, elas são formadas por pessoas. A questão é o grau de humanização, que tem a ver, que está associado com a qualidade das relações. Infelizmente, nós não temos nenhuma organização pública participando da pesquisa, embora elas possam. Eu não vou citar os nomes, mas neste ano nós estivemos em contato com uma série de empresas públicas, convidando elas para participarem. Infelizmente, ainda não tivemos nenhuma empresa pública participando da pesquisa, tá? Nós temos ONGs e temos institutos. E até se vocês participam de um órgão público, gostaria que vocês se inscrevessem, participassem. Eu vejo que é importante para o Brasil a gente trazer bons exemplos de gestão, inclusive de gestão pública. Joia. Bom, a gente já vai para a última pergunta, é a Auricélia Moura. No cenário atual, as empresas que trabalham por paixão e propósito, elas podem obter mais lucros? Eu acho que você já deu até uma prévia, né, dessa resposta, mas se você quiser complementar. Sim, não é tão direto essa afirmação, mas sim, o que a gente tem de resultado aqui é uma correlação entre paixão, entre o amor, entre o carinho, entre a admiração por uma empresa com o resultado financeiro de longo prazo. Então, se uma empresa ela consegue nutrir relações de alta qualidade, se as empresas amam, se as pessoas amam, admiram uma empresa, elas vão defender aquela empresa. Mesmo no momento de crise, as pessoas vão querer comprar produtos daquela empresa. Eu posso contar uma história rapidinho? Claro, claro. Tem uma história que surgiu na pesquisa, que é a história do Claudemir. O Claudemir, hoje, ele trabalha no Venturos. A história é o seguinte: várias pessoas começaram a falar do Claudemir ao longo da pesquisa, e eu fui entrevistar para conhecer o Claudemir. Queria saber quem que era o Claudemir. Todo mundo estava falando do Claudemir. Eu conheci o Claudemir no ano passado, ele trabalha hoje no Venturos. Claudemir, durante a vida toda, a maior parte da carreira dele, ele prestou serviço de manutenção. E ele comenta que toda vez que ele ia prestar um serviço de manutenção, o cliente estava pé da vida com ele, descontava toda a fúria, toda a angústia do cliente nele. Então ele falou que a vida toda ele sofreu, porque os clientes estavam bravos, descontavam problemas nele que não era dele, e ele tinha que consertar aquele problema mesmo no tempo, mesmo em condições nada favoráveis. Um certo dia, o Claudemir ele foi instalar uma porta elétrica no Venturos, que é o Instituto de Inovação de Campinas, e ele achou estranho que as pessoas estavam trabalhando felizes. Essa é uma história real, tá? Ele achou estranho, como assim as pessoas estão trabalhando felizes? O que está acontecendo aqui? Ele perguntou o que as pessoas faziam no Venturos. As pessoas disseram que eles trabalhavam com Java. Ele não sabia o que era Java. Naquele dia à noite, ele pesquisou sobre Java, descobriu que tinha uma graduação para ser analista de sistemas. Ele tinha uma família carente, ele já tinha um filho, tá? Já tinha 33 anos de idade e um filho. A esposa e a família dependia da renda dele. Ele resolveu prestar vestibular e foi fazer graduação para ser analista de sistemas, trabalhando à noite, trabalhando de dia e estudando à noite. Quando chegou a época do estágio, ele viu que tinha um processo seletivo de estágio aberto para o Venturos, que é uma das empresas humanizadas que nós estamos aqui. Ele prestou o processo seletivo e passou. Ele agradece, aqui vem a parte mais curiosa da história, ele agradece que o convite para ser estagiário no Venturos veio numa sexta-feira. Aí eu perguntei, mas por que a diferença foi na sexta-feira, Claudemir? Ele falou o seguinte, Pedro,
Até então eu ganhava um salário. Quando eu descobri que eu passei no estágio, eu descobri que eu ia receber uma bolsa de estágio. O meu salário ia cair. Eu não ia ter mais aquele salário, eu ia ter uma bolsa de estágio apenas. Eu ia comprometer a renda da minha família. Eu me arrepio toda vez que eu conto essa história. E ele fala o seguinte, de repente, não fazia sentido eu ter feito a graduação, porque eu queria trabalhar ali, que as pessoas eram felizes. Só que eu ia estar comprometendo a minha esposa e o meu filho. Ele pediu para a moça do RH para ele poder dar uma resposta na segunda-feira. Ele passou o sábado e o domingo conversando com a esposa para ver o que eles iam fazer. Eles tomaram a decisão de enxugar o orçamento de casa. A esposa voltou a trabalhar para ajudá-lo, para ele poder fazer estágio no Venturos. Olha. Depois de 33 anos de idade. Ele foi contratado 6 meses depois. Foi o melhor estagiário que já passou pelo Venturos. Ele está lá até hoje. É o melhor user tester do Venturos. E aí eu pergunto, vocês imaginam qual que é o grau de paixão, de admiração que esse cara tem pela empresa? Acha que precisa dar meta para esse cara, para ele trabalhar com vontade? Ele acorda na segunda-feira com vontade, com brilho nos olhos de trabalhar. Sim. E só para concluir a história, para mim a história do Claudemir, ela prova a seguinte tese. Uma empresa pode mudar a vida de uma pessoa, uma empresa pode mudar a vida da família de uma pessoa, e se isso é verdade, eu acredito que várias empresas podem mudar um país. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês.